Hoje a gente vai estudar sobre a salvação pela graça. Tudo bem? Vamos orar? Senhor Deus, nós vamos estudar agora sobre a salvação que o Senhor nos deu e nos dá. E nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha à nossa mente, os nossos olhos e ouvidos, para que a gente possa realmente entender o que o Senhor tem para nós hoje, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje, sendo a salvação pela graça, a gente vai entender o que é isso, né? O que é a graça, o que é a salvação, por que nós precisamos de salvação. E aí uma pergunta para você pensar. Será que a gente precisa fazer alguma coisa para merecer o amor de Deus? A gente precisa comprar, fazer alguma coisa para que a gente ganhe isso, né? A gente precisa ser salvo, mas salvo de quê? O que aconteceu que eu tenho que ser salvo? Como que Deus nos salva? Existe salvação para todos, ou tem um grupo ou pessoas específicas que vão ser salvas? Ou não importa o pecado que a pessoa fez, ela vai ser salva? Ou não? Então é isso que a gente vai ver hoje. Vamos começar com o Salmo 51:5. Pode anotar aí para rever depois e eu vou lendo aqui os versos, tá? Então, o ser humano nasce pecador ou ele se torna depois? A criança nasce, né, pura. Por que nós precisamos da graça de Deus? Aqui nós vamos descobrir. Em Salmo 51:5, Davi escreveu: Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Então quer dizer que criança já nasce em pecado. E a gente, mas ela é tão pura, ela não fez nada. Mas em pecado nós fomos formados, na iniquidade. Em pecado me concedeu minha mãe. E a gente vai entender melhor isso, tá? No decorrer agora do estudo. Em Salmo 58:3 diz assim, ó: Desviam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nascem, falando mentiras. Então o texto mostra aqui a inclinação que a gente tem ao erro desde criança. É natural para nós termos essa vontade, essa inclinação para o pecado natural na nossa vida, na nossa natureza. Então, desde o nascimento, essa tendência tá com a gente. É porque é hereditária. É uma tendência para realizar maldade, para fazer coisas ruins, para o orgulho, para a vaidade, né? A própria criança mesmo, a gente vê que quando ela começa já a entender as coisas, ou mesmo já pequena, ela tem as coisinhas dela, ela não quer dividir, tem que aprender a dividir, porque o natural dela é querer tudo para ela não quer compartilhar, quer o que está do outro, que ela gostou e puxa para ela. Então, isso é natural do ser humano, é natural. Mas como que esse pecado chegou até nós? Por que nós nascemos já assim? Por que fomos concebidos em pecado? Romanos 5, verso 12. Diz assim, Paulo escreveu assim, ó: Portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, como que esse pecado chegou até nós? Através de um homem entrou o pecado e com ele a morte. Lembram que lá no Jardim do Éden, Deus criou tudo perfeito e ele deixou uma árvore, somente uma, para que eles nem chegassem perto. Então tinham muitas árvores ao redor, com alimentos maravilhosos, frutas, tudo maravilhoso, não tinha do que reclamar. Mas Eva, chegando lá perto, Adão estava um pouquinho distante e ela foi dar ouvidos à serpente. Ali, Satanás, ele revestiu essa serpente, ele entrou nela e ela falou. Quando que animal fala? Então aquilo é uma mediunidade, né? Que aconteceu ali.
Satanás toma a cobra, a serpente, e fala. E a Eva disse, não, mas Deus nos disse que não é pra gente nem chegar perto, porque a gente vai morrer. Aí a serpente, já desde aí, ela já fala, não, vocês não vão morrer. E aí entrou a morte, porque eles desobedeceram e com o pecado veio a morte. Que morte é essa que eles receberam lá no Éden, né? Apocalipse 2, verso 11, diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Então quer dizer que tem uma segunda morte. Tem uma primeira e uma segunda. Mateus 25, 46 diz, e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Existem dois grupos, então, a gente está observando. Existe uma primeira ressurreição, uma segunda ressurreição, uma primeira morte e uma segunda morte. Como a gente estudou na lição passada sobre o milênio. Lembra que a gente viu que as pessoas que só sofreram a primeira morte, elas foram ao céu, ficaram reinando 1000 anos? Então, aqui existe esse contraste entre vida eterna e castigo eterno. E a morte e o inferno foram lançados no fogo, no lago de fogo. A morte e o inferno. Então, nós precisamos entender o que são essas palavras de acordo com a hermenêutica, que é a forma de se estudar a Bíblia, que é indo na etimologia, contexto histórico, contexto da situação. Apocalipse 20, verso 14, aqui diz, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Vamos entender então o lago de fogo. O lago de fogo aparece após o juízo final, após a descida da terra, da Nova Jerusalém, como a gente viu na lição passada. E representa a execução definitiva da sentença de Deus sobre o pecado e sobre os pecadores. A Bíblia chama de segunda morte porque dela não haverá ressurreição. Então, lembra? Jesus desce, a volta dele a gente já estudou, então ele vem, a sua volta, a primeira, né, no caso, a segunda volta de Cristo, né, ele desce do céu com os seus anjos, com grande alarido, com trombetas, o céu vai ficar vazio, todos os anjos estarão naquele momento, nesta vinda, descendo do céu, da morada de Deus, lá eles descem, e aí toda a terra verá. Apocalipse 1:9 diz, eis que todo o olho verá, gente, todo, não interessa em que lugar da terra, e ali, quando ele volta, então os mortos, os que dormiram no Senhor serão ressuscitados, e os que estiverem vivos serão transportados para a nuvem, porque Jesus com os anjos não vão pisar na terra, eles vão ficar no céu. E então, a partir daí eles vão, 1000 anos se passam, eles abrem os livros daqueles que estão mortos, que ficaram mortos na terra, porque tem aqueles que morreram, não viram Jesus voltar, e tem aqueles que estavam vivos e morreram. E a Bíblia diz que eles vão pedir que as pedras caiam sobre eles, porque eles não vão querer nem ver a Jesus voltando, não querem ver nada, e eles querem morrer porque eles sabem que estão errados, né? E então estes vão morrer, vão ficar como estercos em cima da terra, lembra que a gente leu isso na lição passada? E então Satanás vai ser o único vivo, ele vai ficar preso nessa terra por 1000 anos, não vai ter a quem tentar. Passados esses 1000 anos, a gente está fazendo uma revisão do nosso estudo passado, Jesus então volta com a cidade santa. A cidade santa desce, lembra que João viu, ele foi transportado para um monte e viu a Jerusalém, a nova cidade
descendo do céu, linda, como se estivesse adornada para o seu marido, uma noiva. E desce junto com as pessoas, com os salvos, com os anjos, e eles vêm. Nesse momento, então, aqueles mortos que estão na terra vão ser ressuscitados. Aí é a segunda ressurreição. E essa segunda ressurreição a gente não quer, né? Satanás vai juntar essas pessoas dos 4 cantos da terra, vai fazer a cabeça delas, vão pegar a cidade santa, vão lutar, e aí o povo vai se botar assim como com toda a fera, né? Com toda a raiva, porque ali o amor de Deus, o Espírito Santo já não habita mais na terra. E esse pessoal vai querer tomar a cidade, que vai estar ainda no céu, ela não desce ainda. E aí então o lago de fogo, o fogo cai do céu, o fogo eterno, que a gente conversou no estudo passado, que é um fogo que dura enquanto houver matéria. Lembra que Sodoma e Gomorra sofreu o fogo eterno, mas a cidade não está queimando até hoje, né? Ela queimou até acabar a sua matéria. E o que ficou lá são pequenos restos de pedra com sinais da queima, né? E o que é o inferno? Então, se a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, então, estes ressuscitaram a segunda ressurreição, Satanás se une a eles, junta para um exército para tomar a cidade. E eles, então, têm a segunda morte. E esta, para sempre, não vai ter mais. E a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Então, na versão Almeida Corrigida Fiel, a palavra inferno em Apocalipse 20:14, que no grego quer dizer Hades, que significa o lugar dos mortos, a sepultura, o buraco onde se enterra as pessoas. Por isso o verso diz: a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Ou seja, até a própria morte será destruída. Não haverá mais morte nem sepultura. Então, a morte e a sepultura serão consumidas pelo fogo e já não existirão mais. Em 1 Coríntios 15:26 diz: o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Que a morte é o que nos deixa... Quando morre alguém, a gente vê que nós não fomos feitos para isso. A morte é a maior prova de que nós fomos feitos para a vida eterna, porque há um sofrimento fora do comum, né? Excomunal, não tem nada igual. Então, quando a gente passa por esse momento, é o momento em que todo ser humano sofre e entende, né, que isso não está certo, não é para ser assim e não era para ser assim. Mas essa morte, ela vai ter fim. Neste contexto que a gente conversou, que a Bíblia nos mostrou. Apocalipse 20, verso 6 diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, aquela que quando Jesus vem na sua segunda vinda, estes ressuscitam. Sobre estes não tem poder a segunda morte, porque eles não fazem parte desse grupo. Então, o verso que a gente leu aqui em cima, que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, também quer dizer, que quem tem ouvidos para ouvir, como nós estamos fazendo aqui, a gente está ouvindo o Espírito Santo, ele está nos ensinando. Então, a estes que derem ouvidos ao Espírito Santo, aprenderem com ele e seguirem esse caminho, o vencedor será um vencedor e este não sofrerá os danos da segunda morte, que é a morte eterna. Agora vamos entender, nós entendemos como que essa morte chegou até nós, nós entendemos como ela vai ser aniquilada para todo sempre, né? E agora a gente vai entender como que a salvação entra nesse contexto. Então a gente viu a entrada do pecado e a morte, e como ela será acabada na volta de Jesus.
que é a coisa mais horrível que nós temos na nossa vida, na Terra, é a morte. Que a gente sente, a gente percebe isso, né? Agora, como ocorria a salvação no Antigo Testamento? Então, a salvação, ela não acontecia de um jeito diferente da graça. Ela sempre foi pela graça recebida pela fé. O que muda é a forma como essa graça é apontada ou revelada ao longo da história. Vamos ver então. A salvação sempre veio de Deus e não do homem, nunca do homem. No Antigo Testamento, ninguém se salvava por ser bom o suficiente ou por cumprir regras perfeitamente. Jamais as pessoas eram salvas porque Deus age com misericórdia. Vem de Deus a salvação e a graça. Por isso aparecem textos como, em Gênesis 8 diz, Noé achou graça diante de Deus. Ele não ganhou isso porque ele fez alguma coisa. Deus deu. Ele recebeu esse favor de Deus. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Deus revelou o juízo para ele. Que juízo é esse? Ele mostrou o juízo e providenciou a salvação. O mundo, na época de Noé, que era um mundo ainda muito novo, já estava terrível. As pessoas já estavam fazendo coisas absurdas e Deus já disse, vamos acabar com isso aqui e vamos renovar o povo. Tentar que eles, um novo grupo, então, vamos ver se vai dar melhor ainda, né? E então ele fala para Noé o que ia acontecer, dá o plano para a salvação, que era construir uma arca, e Noé respondeu pela fé. Imagina numa época em que não havia chuva. Na criação da terra, a terra já foi formada num estilo que havia quando houve a separação de águas no firmamento e na terra, existia uma capa de água ao redor do planeta que, por esse orvalho, por essa umidade que vinha à noite, então ela regava as plantas. Não havia chuva. Eles não sabiam o que era isso. Nunca tinha chovido. E aí Deus diz, Noé, vai chover, vai cair água do céu e vai subir água da terra. E aí então tu vai construir um barco. O que é barco? Né? Um barco enorme para colocar ali dentro animais e pessoas que queiram ser salvas também dessa chuva, dessa inundação. E Noé, sem entender, aí é que está a fé. Ele, pela fé, ele recebeu estas palavras de Deus e fez conforme então Deus pediu. Enquanto a arca era construída, Noé pregava a justiça. 2 Pedro 2:5 diz, Deus não deixou escapar o mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. A única pessoa que ele salvou foi Noé, que anunciou a todos que deviam obedecer a Deus. E Deus também salvou mais outras 7 pessoas. Então, ele salva Noé com a sua família, que foram os que escolheram. Durante a construção da arca, as pessoas que construíam estavam fazendo parte daquele processo de construir algo que não existia nunca, era algo fantasioso. Imagina, uma coisa enorme, nunca tinha existido algo daquele jeito. E tudo muito certinho, Deus passou todos os detalhes, como devia ser cada pedaço, como ser construído. Então essas pessoas, ao mesmo tempo que construíram um lugar que era incomum na época, ouviam Noé pregando sobre o que iria acontecer, mas mesmo assim elas gracejavam, tiravam sarro dele e não queriam saber, né? Elas tiveram a oportunidade, elas ouviram a mensagem e não aceitaram. Então a graça de Deus, ela está disponível para todos, mas no caso da época de Noé, as pessoas escolheram não crer e não se arrepender. Portanto, Noé não foi salvo porque construiu a arca. Ele construiu a arca porque creu em Deus. Da mesma forma,
os demais poderiam também ter aceitado a advertência divina, mas eles rejeitaram o poder de Deus. Então, em Salmo 13:5 diz: confiarei na tua graça. A base da esperança era a graça de Deus, né? A fé era o meio de receber essa graça. Então, o homem respondia com fé. Não era a lei que salvava ele, mas a confiança em Deus. Em Gênesis 15:6, Abraão creu e isso lhe foi imputado, foi contado, foi posto nele como justiça. Por ele crer, então ele recebeu a justiça. Isso é muito importante. Abraão, ele não foi declarado justo porque ele fez algo perfeito, porque ele foi muito bom, porque ele foi um exemplo, mas porque creu em Deus. Então Deus nos dá e a nossa parte é crer, é ter fé, né? Então esses são os pontos que a gente está vendo, que a salvação ela vem de Deus, não do homem. A fé é o meio de receber essa graça. E os sacrifícios. Na época, eram feitos sacrifícios diários, eram feitos sacrifícios, tinham as datas de sacrifício, das festas, né, que existiam sacrifícios específicos, e eles não apagavam automaticamente os pecados. Ali, os sacrifícios, eles apontavam para algo que iria acontecer, era como fosse um cheque pré-datado. De cheque, né? Vamos ver quem é que sabe o que é cheque ainda. Então, assim, eles faziam aqui hoje o sacrifício, entendendo que naquela morte de um ser inocente, eu confessava meus pecados, e através da morte de um ser inocente, eu sentia pelo meu pecado, esse bichinho está morrendo. Então, esse sacrifício, ele apontava para Jesus que iria morrer na cruz para pagar o pecado, o nosso pecado, a morte eterna. Então ela era uma sombra do que viria. Então eles criam mesmo não tendo visto acontecer. É pela fé. Hebreus 10, verso 1 explica mais claramente isso aqui, ó. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios. A lei, ela tinha as sombras dos bens futuros, não a realidade exata. Ou seja, o sangue dos animais não salvava por si só, ele apontava para Cristo lá na frente. E outro ponto, a salvação sempre foi baseada em Cristo, mesmo antes dele vir. Então aqui está o ponto mais importante. No Antigo Testamento, as pessoas eram salvas olhando para frente para a promessa de Deus. E no Novo, nós somos salvos olhando para trás, para a cruz. Tudo aponta para o mesmo lugar, entende? O do passado, o Antigo Testamento, olhavam para o futuro, a morte de Cristo, e nós, do Novo Testamento e até hoje, olhamos para trás, para a cruz. Tudo termina na cruz, que é o ponto fundamental. Então, como ocorria a salvação no Antigo Testamento? Em resumo bem direto, Deus oferecia graça, o ser humano respondia com fé, os sacrifícios expressavam o arrependimento e apontavam para Cristo, e Deus justificava com base naquilo que que Cristo realizaria. Então é tudo é pela fé mesmo, não tem como, é crendo, acreditando em algo que eu não vi, que eu não vejo lá no passado. Uma frase que resume bem: a salvação sempre foi pela graça, mediante a fé, tendo Cristo como base. Antes da cruz em promessa, depois da cruz em cumprimento. A graça de Deus, o que é a graça de Deus? É o amor imerecido que nos justifica, transforma e salva. Através do sacrifício de Cristo,
sem depender de mérito algum meu. Eu não faço nada para receber a salvação, eu só creio pela fé e aceito. Essa é a graça. O que é a graça? Então, a graça é o sacrifício de Cristo, por amor, é um amor que Deus tem por nós, que a gente não merece, que foi a morte de Cristo na cruz, essa é a graça, e que eu recebo pela fé sem precisar fazer nada para receber. É lindo, isso é maravilhoso. De acordo com o Novo Testamento, como que nós podemos ser salvos? Atos 15:11 diz: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é dom de Deus, mas Ele dá a todos. Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, e a justificação? O que é a justificação? É o ato de Deus declarar um pecador justo. Como que ele faz isso? Não é pelas suas próprias obras, mas pela fé em Cristo, cobrindo a pessoa com sua justiça. Então, vamos dizer que nós somos pecadores, tá? Aqui eu estou pecadora, tá? E a justificação é quando Deus nos declara justos mediante o sacrifício de Cristo, quando eu aceito. Quando eu aceito, a graça de Cristo me cobre, esse amor imerecido, ó. E eu sou justificada. Quando Deus lá do céu olha para mim, Ele enxerga o seu Filho em nós, porque Ele morreu por nós, morreu por mim, morreu por ti, e Ele te enxerga, Ele vê Jesus através de ti, e Ele então faz a sua justificação por meio disto. Essa pessoa é coberta pela justiça de Cristo, e Deus vê a mim como se Cristo fosse eu. Essa é a maravilha. 1 João 5:11-12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Então, o que Jesus fez para nos salvar? Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, nós sendo ainda pecadores. Ele nos salvou através da morte de cruz. E para encerrarmos, quais os passos que confirmam a nossa salvação? Então tem passos aí, ó. Vamos ver como é? Primeiro, vamos ver aqui em Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então, o primeiro passo que a gente já viu aqui para entendermos que nós aceitamos a salvação é crer, é ter fé, tá? Atos 4:12 confirma isso também. E não há salvação em nenhum outro, não tem salvação em ser humano, em objeto, natureza, nada. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado dentre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Somente Cristo, Filho do Deus Criador, soberano, que criou todo o universo, não só o planeta, mas as constelações, o infinito. Segundo ponto, Atos 3:19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Então, Cristo morreu para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça e acabar com a morte eterna. Então, o primeiro passo, crer. Segundo, arrependam-se e convertam-se para serem cancelados os pecados. Então, eu preciso me arrepender plenamente, conscientemente e de coração, tá? De verdade. Crer e se arrepender. Terceiro passo, né? 1 João 1:9.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoa. Então, nós precisamos, quando a gente se arrepende, a gente fica triste por aquilo que a gente fez de ruim e a gente confessa a Deus. Puxa, eu fiz isso aqui, te magoei meu próximo, magoei a mim, fiz mal ao outro, fiz mal para mim, isso me trouxe mal também, eu te deixei triste, porque tudo que a gente faz também de mal deixa Deus triste, né? Então, a gente primeiro crê, depois a gente se arrepende e confessa. E o quarto passo, Mateus 19, 16 a 17. Se queres, porém, entrar na vida, que é a vida eterna, guarda os mandamentos. Então, crer, arrepender-se, confessar e guardar os mandamentos. Guardar os mandamentos, são todos os mandamentos. E a gente vai estudar sobre isso ainda futuramente. Quinto passo, Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo. Então, são passos bem claros que a Bíblia mesmo está dizendo, né? Ser batizado. Nós vamos também estudar sobre isso. Como é esse batismo? Como que ele tem que acontecer? Como que ele acontece? A decisão acontece? Tudo isso a gente vai ver logo mais. Então, quem crer e for batizado será salvo. O sexto passo, Mateus 24, 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Então, nós precisamos crer, a gente precisa se arrepender, confessar, né? Confessar os pecados. Aí, guardar os mandamentos, obedecendo o que Deus quer para nós, o melhor. Ele quer o melhor para nós, por isso que Ele nos deu meios, nos deu direção através dos mandamentos. Depois, nós precisamos ser batizados. E nós vamos descobrir como. E pela Bíblia. E também precisamos perseverar a cada dia, através das lutas constantes, tomar nossa cruz e seguir a Jesus. Então, perseverar até o fim. Crer em Jesus, arrepender-se, confessar os pecados, guardar os mandamentos, ser batizado e perseverar até o fim. Então, a palavra de Deus, ela é um conhecimento que nós adquirimos e ele faz parte agora de nós. Então a gente vai aprendendo, vai tomando consciência de coisas que a gente não conhecia e a partir de agora eu tenho conhecimento para tomar novas decisões na minha vida, né? Então aqui nós descobrimos a salvação, o amor de Deus por nós, como que entrou o pecado no mundo e nós precisamos então, para entender essa salvação, observar esses 6 passos e escolher. Nós escolhemos, né? Nós temos livre arbítrio. Deus nos deu isso de presente. Nós não somos robôs para obedecer porque temos que obedecer ou então que fomos programados para fazer aquilo. Deus nos deu o livre arbítrio. Nós podemos escolher. Então, qual é a sua escolha hoje, né? Então, até o próximo encontro, que vai ser muito bom. Até mais!